Estou aqui com o Marcos Rogério e vou fazer umas perguntas para ele. Marcos, como que foi a sua infância? Bom, meu nome é Marcos Rogério, estou hoje como diretor da PAI de Iturama e a minha infância, Gabriele, é diferente de hoje em dia, foi uma infância, eu costumo dizer uma infância raiz, que a gente andava descalço, andava no mato, mexia com terra. Diferente de hoje, a gente não tinha acesso a tanto aparelhos digitais, internet, então a gente tinha mais o físico. Como foi a sua introdução na escola? A minha introdução da escola, diferente de hoje, a introdução se iniciava aos 6 anos de idade. Então a gente ia para o pré, aos 7 anos a gente ia para o primeiro ano. Hoje não, hoje se inicia aos 4 anos de idade com a educação infantil e aos 6 anos já é inserida no primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. E como que era o tratamento do professor com o aluno e do aluno com o professor? Bom, resumindo, juntar as duas questões que você me fez em uma só. Nós tínhamos o professor como dono do saber, tá? O respeito ao professor era na prateleira de cima. Diferente de hoje, que se usa muito metodologia Paulo Freire, que o professor é o mediador, né? Então a gente tinha o maior respeito pelo professor. E o professor, ele tinha autoridade sobre o aluno. Então, a gente, dentro de sala de aula, a gente tinha o professor como um ser que ali, um ser transformador. Então a gente focava toda a nossa esperança futura no professor. E até que ano você ficou na escola? Bom, como aquela época era uma época difícil, porque eu sou da geração de 70, né? E peguei ali o finzinho da ditadura militar, era muita dificuldade, sou filho de caminhoneiro, de uma empregada doméstica e eu tive que parar os estudos. Tanto é que no primeiro ano eu bombei, eu repeti o primeiro ano, diferente de hoje que tem certas regras para se reter o aluno e tinha muita dificuldade, onde eu tive que parar. No sexto ano eu tive que sair da escola para trabalhar, ajudar meu pai no sítio. Então, infelizmente, eu tive que, aos 13 anos de idade, parar os meus estudos. E o que você fez para hoje estar onde você está, já que na infância você não teve a oportunidade? Bom, depois de moço, casado, pai de 2 filhos, eu vi a necessidade de retornar aos estudos. Por quê? Eu tinha um emprego, nesse emprego eu fui mandado embora por não ter o estudo. Então eu vi que minha vida ali, sem um estudo, eu ia estagnar. Eu ia parar no tempo. E que futuro que eu ia dar para meus filhos? Que futuro que eu ia esperar para mim? Então, onde que eu retornei aos estudos. E o que você leva com tudo do que era ensinado antigamente? Como que era a educação antigamente? Como é hoje, já que você está na área da educação? Retornando um pouquinho, para complementar, eu retornei aos estudos, como eu disse, depois já de uma certa idade, e comecei na EJA, Educação de Jovens e Adultos. Voltei no sexto ano fazendo a EJA, do sexto ano fiz o sétimo, concluí o ensino fundamental, fui para o ensino médio, concluí o ensino médio, ganhei um curso técnico, também sou técnico de segurança do trabalho, fiz o curso técnico de segurança do trabalho, só que não consegui atuar na área, porque é o que eu falo para vocês. Às vezes vocês vão concluir os estudos, concluir o curso e vão pensar, mas eu estudei, fiz o curso, mas até agora não aparece nada. Calma, tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. E como é que eram os estudos antigamente? Antigamente era mais rígido, era cobrado mais do aluno. Hoje em dia, os alunos têm mais regalia. Eu costumo dizer que os alunos são privilegiados hoje em dia.
Antigamente o professor era uma autoridade respeitada dentro de uma comunidade, dentro da sociedade. Tanto é que até para os pais, o professor era uma autoridade considerada até uma autoridade máxima, quando se tratava da escolaridade da criança. Então era se cobrado muito do aluno, onde que não tinha regras para se reter o aluno. O aluno sabia, passava adiante, não sabia, ficava retido mesmo, não tinha conversa. E as punições eram severas as punições. Diferente de hoje, que não se retém aluno, o ensino-aprendizagem de hoje depende muito do aluno. Antigamente se cobrava muito, o professor era uma autoridade e os alunos já vinham preparados de casa. Então a educação já vinha de casa. E a parte de família era a parte de família, a parte de escola era a parte de escola. Então hoje não, hoje fica muito pelo interesse do aluno. Se o aluno tem vontade, se o aluno tem interesse, se o aluno quer. Então antigamente era mais que uma condição, né? Hoje não é tanta cobrança assim. Se cobra, entre aspas, mas se o aluno não querer, hoje em dia a gente observa muito, eu dou aula para adultos, bem dizer, né, no ensino técnico, no ensino profissionalizante, a gente vê que a gente depara com um aluno que não consegue interpretar um texto, tem aluno que não consegue escrever direito, não sabe o que escreve, não consegue interpretar o que próprio escreve. Então fica difícil, né? Então, pedir a Deus que ilumine essas crianças, essas adolescentes, para que coloque na mente deles a vontade de aprender, né? E aprender não é terminou a faculdade e acabou. Aprender é uma constante. A gente está sempre estudando, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre, pelo menos eu estou sempre me qualificando, porque a concorrência aí é braba. Então se a gente não estiver preparado, a gente fica para trás. E como pedagogo, diretor, qual que é o conselho que você dá para a gente que está iniciando para ser assim, futuros professores? Bom, o conselho que eu dou para vocês é não desistirem. Não desistirem. Porque hoje o pedagogo, o professor, é uma profissão desvalorizada e muito cobrada. Não existe médico sem um professor por trás. Não existe um engenheiro sem um professor por trás. Não existe nenhuma profissão sem um professor por trás. Então, não desistam. Dificuldades vão vir, vontade de desistir vai aparecer. O que vai prevalecer é o amor que vocês têm pela profissão, pelo ensinar, por transformar pessoas. Porque o pedagogo, o professor, ele é um transformador de pessoas. Porque quando você pega uma criança crua, você vai colocar dentro da mente da criança, né, como ser um futuro cidadão. Então, o que eu passo para vocês, o conselho que eu tenho para dar para vocês, não desistam. Porque se a gente quer um futuro melhor, depende da gente, depende do pedagogo, do professor. Porque pedras vão vir no caminho, críticas vão vir, então, mas isso não pode deixar abater. Né? Porque eu corri atrás, assim como eu corri atrás, eu lutei, vocês também conseguem. Pai, quero agradecer a você por essa oportunidade de estar mostrando um pouquinho como era seu passado através da educação, como é hoje em dia. Gratidão, também quero dizer que você é meu maior orgulho e muito obrigada pelo apoio. Também quero agradecer à professora Lucy por ter dado essa oportunidade desse trabalho, que através desse trabalho pôde mostrar a importância da educação e poder assim, me mostrar o quanto é especial ter do meu lado o meu pai, que é o pedagogo, o diretor e uma inspiração para mim. Eu que agradeço a oportunidade e isso é muito bom, isso é muito importante. Assim como eu, um dia
que fui um cortador de cana, fui um servente de pedreiro, mas eu não fiquei parado, porque se eu quis algo mais na minha vida, eu corri atrás. Então eu estudei, fiz curso técnico, fiz pedagogia, não paro de estudar, tenho pós-graduação em higiene ocupacional, estou concluindo minha pós em aba. Então, o que eu passo para vocês, não estagne. Procure sempre estarem atualizados, sempre correndo atrás dos seus sonhos. E igual eu falei anteriormente, pedras vão estar no caminho, às vezes vocês vão pensar, não vou dar conta, mas dá, porque vocês têm que ter em mente que tem vários caminhos. Tem vários caminhos. Se esse caminho não deu certo, tenta o outro. Se esse não deu certo, tenta o outro. Uma hora dá certo. Uma hora dá certo. Com fé em Deus, tudo se ajeita. E eu tive uma professora que um dia eu nunca esqueço essa frase que eu quero transmitir para vocês. O aluno não tem que ser inteligente, não. O aluno não precisa ser inteligente. O aluno tem que ser esperto. O inteligente, explica uma vez, ele já sabe. Mas o esperto, ele cria caminhos. Ele cria situações onde ele vai sobressair. Então, para ser um profissional esperto, um estudante esperto, o que ele tem que ter? Força de vontade. Então, sempre força de vontade, sempre focado no que quer, que Deus ajuda, Deus está na frente, Deus dá condições para que você consiga realizar o sonho de vocês. Obrigada.